Quando a gente pensa em genética e pensa, por exemplo, genética e desempenho esportivo, a gente tem que entender que, por exemplo, o primeiro estudo que foi feito com genética foi em meados de 1998. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com o treinamento físico ou com a descoberta de, sei lá, de alguma coisa específica da área da saúde, essa área de genética e esporte ela é bem nova, né? O primeiro cara que fez isso foi um professor da universidade lá do Reino Unido, da Inglaterra, que ele começou, por curiosidade, ele teve uma amostra de escaladores de alta montanha, e esses escaladores eles não usavam aquele oxigênio suplementar. Então, por exemplo, o cara um exemplo bem, para ficar bem fácil de entender, o cara ia escalar o Everest, mas ele não usava nada. A gente sabe que o Everest você precisa usar oxigênio, porque senão a pessoa não consegue. Mas existem algumas pessoas que fazem isso sem usar nenhum tipo de aparato extra. E ele viu que eles tinham um determinado gene, que era um gene que ele estudava para doenças cardíacas, né? Que era um gene da enzima conversora de angiotensina. E a partir disso ela foi desenvolvendo. Tanto que o primeiro gene, quando a gente pensa em desempenho aeróbio, corrida, natação, remo, ciclismo, foi esse gene que ele estudou, que era o gene da enzima conversora de angiotensina. E ela estava relacionada muito com questão pressórica, né? Com questão vascular. E ele começou a ver que esses escaladores tinham uma determinada característica genética, que, por exemplo, no caso, eles que a gente considera, lembra do azinho? Eles eram II. Então eles tinham a inserção de alguns pares de bases no gene da enzima conversora de angiotensina. Então esses caras, eles tiveram desempenho, na verdade o que ele viu não era nem que eles tinham um desempenho melhor. Todos os alpinistas que foram para esse processo de escalada sem oxigênio suplementar, todos eram desse gene I. Eles tinham esse genótipo I. Então ele começou a identificar isso. Então esse foi um dos primeiros que surgiu, lá em 1998. Quando a gente pensa em parte de força muscular, a primeira pessoa a tentar investigar isso, ou o gene mais importante, foi um gene de uma proteína relacionada com o músculo esquelético. Então a gente sabe que existem 3 tipos de fibra muscular, de uma forma bem básica, existem vários outros, mas o que a gente mais estuda são 3. E existe uma proteína da fibra do tipo 2, não sei se vocês lembram o que é, mas ela está mais relacionada com produção de força e potência. Então existe um gene que influencia numa proteína específica das fibras do tipo 2.